Buenas, investidor, saiba que se tu está operando assim, tu tá entregando dinheiro para Cutex, tá? Tu tá entregando dinheiro para Equioption, para Binomo, para corretora que tu opera aí, tá? Esse é o jeito errado de operar. Então eu vou te mostrar aí o jeito que a maioria dos youtubers ensina. As pessoas seguem por achar que a pessoa que está ensinando tem credibilidade, né? Manja do assunto. Mas esse é o jeito errado de operar. Já vai deixando o like para fortalecer se tu sentiu que o conteúdo, pô, o cara vai ensinar algo que realmente faz sentido, tá? Aqui no canal, já te convidando para se inscrever, a gente ensina de maneira profissional a tu operar como um profissional. Não só mercados como opções, mas também mercados profissionais como mini índice, mini dólar, a operar de um jeito realmente profissional. Então vai deixando o like, se inscreve, fica o convite e vamos pro vídeo sem enrolação. Então, jovens, vamos lá. Como que a maioria das pessoas opera e infelizmente os youtubers acabam divulgando isso daí, né? Ah, estratégia, Cutex, sei lá das quantas. Estratégia Equioption, sei lá das quantas. Como que a maioria das pessoas opera? A maioria das pessoas pega aqui um gráfico como esse daqui, tá? Um gráfico de paridades de Forex, abre uma paridade qualquer, por exemplo, o euro-dólar. Abriu aqui o euro-dólar na Cutex. Aí esse é o jeito que faz aí tu perder dinheiro, porque é muito difícil de se operar assim, tecnicamente impossível. A pessoa vem aqui no time frame, tá? No período do gráfico, e bota, por exemplo, 30 segundos. Jovem, já é difícil, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, e sim traders profissionais. Tô falando que esses que vocês estão seguindo aí não são profissionais, tá? Mas eu tô falando de trader que opera não só opções, mas pô, SP500, Nasdaq, HK50, opera alavancado em ações. Ao longo dos meus 6 anos operando, eu não conheci ninguém que consegue ter consistência de verdade, ou seja, todo mês fechar no positivo, ou enfim, o mês que fechar no negativo, não ser aquele super negativo que vai elevar o teu lucro, né? Todos eles dizem aí que operação de day trading, operação de scalp trade, que basicamente é um trading curto, né? Uma operação curta, é no time frame de 5 minutos ou no de 15 minutos, tá? 1 minuto, por exemplo, não serve para tomada de decisão. Então a maioria das pessoas opera baseado em time frame de 1 minuto, não importa o mercado, tá? Então, eu tô aqui no dólar. Ou se tu abrir em 1 minuto, vai te dar uma base da movimentação? Sim, mas não serve para análise e tomada de decisão, tá? É um time frame muito baixo, né? Ó, fechou os ativos aqui na Binomo. Mas enfim, é um time frame muito baixo, tá? Que consequentemente vai fazer tu perder dinheiro. Eu vou te trazer alguns exemplos aqui. Então, além de o pessoal utilizar estratégias Ctrl+C, Ctrl+V, que é aquela estratégia, pô, bateu aqui, vende, né? Bateu aqui, compra, aquelas estratégias que são copiar e colar, que na minha opinião também não funciona. Além disso, as pessoas operam, a maioria dos players aí de opções, por exemplo, operam baseado no time frame de 1 minuto. Agora, o pessoal já do mini índice, do mini dólar, já tem essa consciência, já tem essa disciplina de que o time frame de 1 minuto, de 30 segundos eu nem analiso, tá? A maioria dos amigos, amigas aí, traders de verdade que eu conheço, nem mexem no 30 segundos. Mas 1 minuto a gente utiliza, né? E os traders, por exemplo, de outros mercados têm muito essa base de utilizar o de 1 minuto, o time frame de 1 minuto, o tempo gráfico de 1 minuto, somente para confirmar a tua entrada. Então é o que chamamos de confluência de time frames. Tu olhar vários tempos gráficos para tomar a tua decisão. Agora, o que eu vejo por aí, o pessoal operando ao vivo, ou enfim, em vídeos aí ensinando estratégia, tomada de decisão com base no gráfico de 1 minuto. Isso eu acho doideira, não funciona, tá? Nunca conheci um trader que ganha dinheiro assim, ao longo dos meus 6 anos, operando nos mais diversos mercados, e nunca consegui ganhar dinheiro assim. Isso eu, né? Então, eu e a bagagem aí dos amigos, amigas, traders que eu conheci, de verdade, consistência, tu aí fazer, por exemplo, milha por mês, cara, operando M1, é tecnicamente impossível, tá? Eu não tô querendo, pô, André, eu tô assistindo esse vídeo, eu opero M1, eu te faço a pergunta, tu tá conseguindo fechar os meses no positivo? Se sim, cara, continua, né? O time vencedor aí não se mexe, não rala a mão ali. Mas agora, se tu se fez essa pergunta agora e percebeu que não, eu tô saindo no 0 a 0, às vezes no prejuízo, vamos mudar isso daí. O tempo de 1 minuto é legal para tu confirmar a tua entrada.
Então a tendênciazinha de alta, a gente está quase que numa lateralização aqui, neste ativo, né? O que eu iria fazer? Várias oportunidades aqui para tu entrar, né? Eu esperaria o rompimento, por exemplo, dessa zona lateral. Né? Então, rompeu para baixo, rompeu para cima. O tempo de 1 minuto serve, por exemplo, para tu confirmar a tua entrada, né? Então rompeu aqui o gráfico para baixo. Rompeu em 5 minutos, rompeu em 15 minutos e rompeu também em 1 minuto. Utiliza o time frame de 1 minuto não para tomada de decisão e sim para confirmação. Se tu opera analisando no time frame de 1 minuto e não olha para o de 5 minutos, nem para o de 15, doideira. Tá? Tu tá operando num tempo muito instável, consequentemente as tuas análises são instáveis, tá? E muitas vezes tu vai fazer uma análise que faria sentido se tivesse um time frame maior. Então tu fez uma análise boa, mas como tu tá num time frame muito baixo, ela não é respeitada. Eu tô operando, André, pullback na média. Então, eu espero uma tendência de alto explodir, isso é uma estratégia muito convencional aí nos mais diversos mercados, né? Então tu espera o seguinte, tu espera o gráfico explodir ou para cima ou para baixo e ele dá um pullback, por exemplo, na média móvel, né? Fazer algo deste tipo aqui, ó. Então, tu espera o gráfico iniciar uma tendência, por exemplo, uma tendência de baixa, tá? Na hora que ele iniciar a tendência, tua média móvel vai começar a cair, tu espera o gráfico ele dar um pullback na média e aqui que tu busca um trading, tá? Um trading nesse caso de venda, a favor da tendência. Então, tu vai a favor do movimento. Às vezes, tu pega esse trading aqui de venda olhando em M1 e tá operando contra a tendência. Por quê? Porque M1 é um time frame muito pequeno, né? Tu olha muito o micro movimento. Então, às vezes, tu tá pensando que tá operando pullback, certo? Aqui na média móvel, mas quando, na verdade, tu não tá operando nada. Tu tá operando contra a tendência. Então, outra coisa que deixa aí o time frame de 1 minuto inviável para se operar day trading é que ele muitas vezes vai nos trazer conclusões ali precipitadas, né? Tá dando um pullback, será realmente que é um pullback? Porque pullback, o nome já diz, quando a gente chama de pullback é que é uma correção, é um movimento contra a tendência. Então, às vezes tu pensa que é um pullback e nem é um pullback. Na verdade, é a pernada da tendência. Então, por isso que é legal tu olhar, por exemplo, no time frame de 5 minutos, no de 15 para confirmar a tua entrada e no de 1 minuto também. Agora, se basear em time frames de 1 minuto, de 30 segundos, para fazer as tuas entradas, para servir de gatilho, de filtro, certo? Padrões, por exemplo, em 1 minuto, não são confiáveis. Acabou de formar um martelo, uma estrela da noite, uma estrela da manhã, ou os mais diversos padrões aí gráficos que nós utilizamos para operar, figuras também, nesse caso aqui, ó, até com cara de um triângulo descendente, beleza? Dá para desenhar aqui, que é uma figura, muitas vezes, que indica a continuação de tendência, né? Então aqui até que dá para desenhar, mas enfim, quando tu faz isso, esses desenhos em M1, eles não valem quase de nada, tá? Eles não têm ali um forte respeito, né? O mercado não respeita desenhos gráficos, por exemplo, em M1. Agora em M5 e M15 é diferente. Por quê, André? Porque o gráfico gosta mais de M5, gosta mais de M15? Não. É que quanto maior o time frame, mais estável, tá? Estável, não instável, mas estável ficam aí as análises gráficas. Tá? Então, por exemplo, o pessoal que opera swing trading, certo? Eu dou dicas sobre o swing trading lá no meu outro canal, tá? Falo sobre, por exemplo, swing trading em criptomoedas. É algo mais estável, certo? A tua análise é bem mais respeitada, justamente porque tu está operando em M30, em H1, H4, então é bem mais estável, beleza? Então M1 serve para tu confirmar uma entrada, para tu confirmar, por exemplo, rompeu, né? Um sinal de confirmação para tua entrada. Agora, operar baseado em M1, nunca conheci um trader de verdade, tá? Não tô falando desse pessoal que se diz trader aí, faz 30 trades no dia, opera em às vezes não é nem M1, né? Opera em 30 segundos. Estou falando de trader de verdade, tá? Que opera de forma profissional, faz aí um valor bacana mensalmente, mostra DARF, mostra pagamento, mostra o lucro, né? Tem que mostrar lucro, não adianta só mostrar os tradezinhos, não. Beleza? Então, nunca conheci um que operava M1, tá? Tu estar com um gráfico de M1 aqui aberto no cantinho, por exemplo, para tu confirmar a tua entrada, né? Eu gosto de buscar confluência, não sei vocês aí. O que é a confluência, André?
é, por exemplo, só fazer uma operação de venda se o time frame de 15 minutos estiver confirmando, estiver caindo, se no de 5 minutos também estiver caindo e M1 também estiver caindo. Então isso é confluência, tu olha vários tempos gráficos para confirmar a tua entrada, certo? Então eu gosto de utilizar, por exemplo, o time frame de M1 para fazer isso, né? Para me dar essa confluência, se o movimento ele está confluindo para a mesma direção, né? Então os 3 time frames, M15, M5 e M1 estão caindo. Então já fica a dica aí de estratégia, né? No meio dessa aula sobre como não operar, já fica a dica de como operar. Tá? Utilizando 3 time frames em conjunto é um ótimo operacional aí. Eu costumo olhar sempre nos time frames para confirmar a minha entrada em todos os mercados, tá? Então, até se tu puxar aí um dia, pô, eu não opero esse mercado, André, mas tudo bem, puxa só para estudo. Digitar no YouTube, às vezes, um dia qualquer aí, operando dólar ao vivo. Tu vai ver que o pessoal operando dólar, ele utiliza o gráfico de M1 lá no cantinho, mas não para tomada de decisão, beleza? Então várias coisas pendem para não utilizar, citei várias aqui, mas vou botar no Notepad para ficar bem claro, vou abrir aqui o bloco de notas. Então os padrões ficam zoados, né? O padrão gráfico desenhado em M1 não presta para nada. Outra coisa, taxas, tá? Tu pegar a taxa em M1, às vezes tu pensa que é uma taxa bacana, mas não é. É aquele negócio da tendência, né? Então tu opera o gráfico de M1 muitas vezes contra a tendência do dia. Então, muitas vezes tu opera o movimento pensando que é determinado movimento, o gráfico tá caindo, vou buscar uma venda, mas tu fazendo essa venda, tu tá operando contra a tendência do dia. E tu não consegue visualizar porque tu está olhando em M1. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando eu boto o gráfico em M1, olha só. Ó, essa tendência de alta aqui, por exemplo, ó, ela fica gigantesca, ó. Ela fica muito grande. Porque eu estou num time frame muito baixo, olhando muito para o micro movimento, porque está acontecendo em questão de minutos, né? Então aqui, por exemplo, ó, começou 2h30, e aqui são 6h30, então pô, essa pernada gigantesca foram só algumas horas, porque eu estou num time frame muito baixo. Então olha só, eu olhando o gráfico assim, eu penso que o gráfico está numa tendência de alta, quando na verdade ele está numa tendência de baixa. Então tu não consegue visualizar porque o time frame é muito pequeno e tu fica muito preso ali ao que aconteceu recentemente, né? Tu não consegue olhar o dia todo, já em 5 minutos é diferente, né? A gente já consegue ver, ó, tirando o zoom aqui, que o gráfico na verdade está numa tendência de baixa. Ele corrigiu aqui sim um pouquinho, né? Corrigiu um pouquinho, dá até para traçar uma fibra aqui para ver até onde corrigiu, mas trata-se de uma tendência de baixa por enquanto. Se romper fundo, por exemplo, pode ser uma oportunidade de venda. Então esse é outro ponto de operar aí, certo? M1, tu opera o gráfico de M1 muitas vezes contra a tendência do dia. Eu não gosto de operar contra a tendência do dia. Existem vários, né? A análise ficam zoadas, a análise fica, vamos botar fica aqui, vai? Vamos botar no singular aqui, fica zoada. Então os padrões ficam zoados também, consequentemente o padrão faz parte da análise, né? A análise fica zoada, muitas vezes tu opera contra a tendência, a volatilidade é imensa, aí tu não consegue, operando com gráfico de M1, operar o movimento. Então esse é outro motivo. Como assim operar o movimento, André? Por exemplo aqui, ó, quando rompe um fundo como esse daqui, eu gosto de fazer uma venda para 15 minutos, 20 minutos. Por que tu não faz uma venda de uma vela, André? Porque quando eu opero dessa maneira, esse é o jeito profissional que o pessoal opera mercados com stop. Quando eu opero dessa maneira, eu estou operando o movimento. Por exemplo, se eu faço uma venda aqui para 5 minutos, vamos supor que o gráfico rompe aqui esse triângulo, já fica mais uma dica aí de operação. Rompe aqui, ó, e eu faço uma venda para 5 minutos. Muitas vezes, uma velinha próxima que vem e sobe, né, uma vela de pullback, eu já tomo loss, porque eu operei o destino de uma vela. Então eu gosto de fazer operações mais longas, porque independente se essa vela for uma vela de alta e as próximas forem de baixa, eu ainda vou pegar o win, né, porque eu operei o movimento de baixa, operei o destino de mais de uma vela. Quando a gente opera 20 minutos, por exemplo, agora são 9 horas, eu faço a minha venda para 9h20.
eu estou operando o destino de 4 velas, né? Então eu estou operando o movimento de baixa, independente se uma vela aqui, ó, depois, né, caiu, uma vela subiu, e pô, quem opera destino de uma vela, se operou bem esta vela, tomou loss. Mas no caso de tu operar o movimento, não dá nada, desde que as outras caem, por exemplo, né, acabem por cair, tu ainda vai pegar o win, certo? E M1 não tem como tu operar movimento, tu fica restrito ao destino de uma vela, tá? Nem para operar retração presta. Então eu não te recomendo, eu poderia listar aqui mais uns 30, 40 motivos, tá? E se eu falar, se tu um dia me trombar aí na rua e falar que tá operando M1, eu te dou um soco na cara, rapaz. Te dou um soco na cara, porque eu não quero te ver perdendo dinheiro, né, jovem? Então aqui no canal a gente trata de coisas profissionais. Tu nunca vai me ver ensinando a estratégia para Pracutex chinesa, sei lá das quantas, não. Eu te ensino a analisar o gráfico, esperar a oportunidade de modo racional e uma análise profissional baseado em conceitos matemáticos, científicos, e não é difícil, tá? Não é difícil. Então tu vai ver que aqui no canal o conteúdo é de ponta e por isso que eu não quero te ver operando M1 30 segundos, tá? Não importa o mercado que tu opere, beleza? Fica a dica, mais do que uma dica, puxão de orelha para tu que tá operando, não tá saindo do lugar, talvez por isso, tá? Te convido a se inscrever no canal. Um conteúdo realmente profissional, a gente analisa o gráfico de uma maneira realmente profissional, tá? Como os profissionais analisam. Então, marcamos aí presença quando o assunto é análise técnica aqui no canal, tá? Uma das referências no Brasil quando o assunto é análise técnica. Então, eu gosto sempre de basear as minhas entradas em muita análise técnica e leitura de fluxo. Então, o fluxo é um fluxo descendente, uma queda, o pessoal está operando vendido, aí eu taco a análise técnica, cara, analiso o preço, analiso o volume, é assim que o pessoal deveria operar opções, operar o euro-dólar, operar o áudio-dólar, operar os mais diversos ativos aí, de modo profissional, analisando o preço, analisando o volume, esperando a oportunidade, esperando confirmação de indicador, só assim tu vai fazer um trading a favor do movimento, não um trading de uma vela. Enfim, muito conteúdo bacana, te recomendo aqui. O canal vai virar referência com toda certeza em análise técnica. Vamos produzir sem parar para isso, tá? Há mais de 2 anos eu produzo conteúdo, eu tinha um outro canal, fica o convite a este canal aqui, ó, que é o nosso outro canal, mas agora focado em criptomoedas. Vejo vocês nos próximos vídeos, deixa a tua opinião aí sobre operar em M1, ela é super valiosa e vamos trocar essa ideia nos comentários. Deixa o likezão se não deixou e compartilha com um amigo, amiga que tá tomando ré, operando com Tex, Option, Binomo, Bitney, tem outras corretoras aí, né, de opções. Por que tá operando M1? Essa é a minha teoria. Se ele tá operando M1 e tá tomando ré, pode ser por esse motivo. Então compartilha esse vídeo com ele aí. Pode ajudar demais ele e ela, o teu amigo, amiga ou o teu parente. Tamo junto, até o próximo vídeo.